Glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor. Amém. Deus. Deus é fiel e seja louvado. Quero agradecer ao reverendo evangelista irmão Adolares, presbítero Marcos, obrigado pela oportunidade. O irmão Adolares foi muito inteligente, me chamou depois do culto de ensino de quarta-feira, que Deus diz, eis-me aqui. E aí a gente não pode dizer nada. Tem que aproveitar a oportunidade, tá certo. Amém? Amém. E o Senhor nos trouxe aqui. Eu gostaria de falar para os irmãos, prestar bastante atenção no que Deus irá falar com a gente hoje, porque o Senhor usa as coisas loucas para confundir as que são. Hoje nós vamos falar sobre esterilidade espiritual. Nós vamos falar sobre contra quem você tem lutado. E o Senhor vai me usar para falar sobre Ana. Vai usar uma pessoa que é estéril para falar de uma mulher estéril. Então o Senhor tem algo muito bonito e grande e libertador para falar conosco essa noite. Amém? Amém. Vamos lá. 1 Samuel. Eu ia ler sobre a história de Ana, mas eu vou resumir. Todos sabem quem é Ana, quem não souber vai entender a história agora. Os irmãos que ficaram de pé, agradeço, mas podem sentar que a gente já vai orar, vai ler daqui a pouco. Isso que é respeito e reverência à palavra de Deus. Muito obrigado vocês. Ana é uma mulher que ela é amargurada de alma. Ela é uma mulher que, segundo os estudos, diz que aproximadamente 25 anos ou mais ela orou por Samuel. Ela queria um filho porque ela tinha a sua rival Penina, que era outra esposa do seu marido Eucana, que provavelmente ele teve Penina porque Ana não gerava, e naquela época precisaria propagar e proliferar a sua descendência, então ele pegou outra mulher. Então veja a minha situação de Penina, que ela sabia que ela estava sendo pega para poder gerar, não porque Eucana o amava, e Ana, por sua vez, era uma mulher muito amada, porém não gerava filhos. E nessa época, era muito complicado uma mulher não ter filhos. Eu gostaria que todos prestassem atenção aqui, porque nós vamos falar de esterilidade espiritual. Porque muitas vezes nós não saímos do lugar. Porque muitas das vezes nós estamos anos a fio dentro de uma igreja, ouvindo a palavra do Senhor e não saímos do lugar. Porque a palavra de Deus diz em Tiago 4,3: pede e não recebe, porque pedes mal. Alguém pode ler para mim Tiago 4,3, só para a gente? Por que a gente sempre lê a palavra? E para os irmãos que não me conhecem, eu sou professora da escola dominical, então é mais pedagógico. A minha forma de que Deus me usa para ministrar a palavra. Então, raras as vezes você vai me ver dar gritos ou pular no altar, porque eu sou mais tranquila. Amém? Amém. E Deus usa cada um da forma que Ele acha melhor. Tiago 4,3, pode ler, irmão, por gentileza. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Amém? Amém. Muitas das vezes, nós estamos diante de Deus, estamos pedindo algo, mas qual é o fundo e o propósito dessa petição? Qual é o fundo e o propósito desta oração? Qual é o fundo e o propósito? Mudar o foco da oração contra quem estamos lutando. E a pergunta dessa noite para nós é: contra quem você tem lutado? Contra quem você está lutando? É contra a sua esposa? É contra o seu marido? É contra os seus filhos? É contra o seu vizinho? É contra o seu pai? É contra a sua mãe? É contra o seu chefe? É contra o seu pastor? Contra quem você tem lutado? Quando você continuar lutando pelo homem e com o homem, a sua oração não vai ser ouvida. E a esterilidade espiritual vai assolar a sua casa. Na palavra de Deus, em Efésios 6,12, irmão, pode ler? Evangelista Adolares, pode ler? Efésios 6,12. Por que a gente fala para ler? Porque o Senhor, Ele não honra o semeador da palavra, Ele honra a semente.
Então, toda vez que a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é como uma faca de duas pontas que penetra entre a alma e o espírito. Então, quando ela é lida, não tem refutação contra a palavra de Deus. Pode ler, irmão, por gentileza. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Amém. Contra quem você tem lutado? Quando você não mudar o foco da sua oração, você não mudar o foco da sua luta, essa realidade espiritual não vai sair da sua vida. Ana, ela orava e pedia um filho porque na cultura precisava-se ter filhos. Ela vivia na lei mosaica, que é a lei de Moisés. E na lei de Moisés, quando uma mulher não tinha filho, era permitido ter outra esposa. Não era o que Deus queria. Amém? Amém. Que isso fique bem claro. Não era a vontade de Deus. Toda vez que tinha duas mulheres no meio do caminho, dava briga. Era Sara com Agar. Era as duas mulheres lá de como é que era o nome dela? É isso aí mesmo, não lembro o nome do povo, gente. Não, de Isaac. Como que é o nome? Raquel e Lia. Agora que o professor de escola dominical é assim, a gente desperta, ativa o módulo inteligência. Quando tinha duas mulheres, sempre dava problema. Então não era a vontade de Deus. A vontade de Deus era um homem e uma mulher. No princípio Deus criou macho e fêmea. Ele criou dois machos e duas fêmeas. No princípio criou Deus macho e fêmea. Mas naquele período, naquela cultura, naquele momento, poderia-se sim ter duas mulheres. Só que veja a situação de Penina também. Ela era uma mulher que ela praticamente era para gerar filhos. E ela sentia-se também amargurada. E como que ela fazia para passar essa amargura? Cutucava Ana. Machucava Ana. Ela dizia para Ana: eu tenho, você não tem. Eu posso, você não pode. E isso foi criando uma mágoa dentro de Ana. Foi criando uma raiva dentro de Ana. Foi criando uma amargura. E Ana pedia todo ano. 25 anos, Jorge diz, há mais de 25 anos, ela pedia um filho. O que você tem pedido na presença de Deus, que até hoje você não recebeu? O que você tem falado diante do Senhor, que até hoje você não recebeu? Pedi, e não receberes porque pediu mal. Quando Ana entendeu que o problema não era Penina, mas era o que usava Penina, aí sim, ela fez a oração correta. Ela foi diante de Deus e fez um voto com o Senhor: Senhor, tu me deves um filho, eu entregarei ao Senhor. Porque veja bem, Deus, quando Ele quer falar com uma pessoa, quando Ele tem um propósito na vida de uma pessoa, entenda, igreja, quando Deus tem um propósito na vida de uma pessoa, não é exclusivamente para a pessoa. Deus tem um propósito na vida da irmã Marlene. Ele não está exclusivamente com a Marlene, Ele quer o que vem através dela. Deus não tem exclusivamente compromisso só comigo, Ele quer o que vem através de mim. Ele não tem exclusividade com o irmão Adoares, Ele quer o que vem através dele. O que vem através dele, esposa, filhos, netos, a sua geração. Ele quer usar esta geração. Mas o inimigo, sabendo disso também, ele tenta te travar, porque ele sabe que se ele te travar, ele trava o que vem após você. Ele trava o que tem através de você, através do seu ministério, o que ele tem te chamado. Ele quer te travar, ele sabendo disso, ele sabendo como Deus trabalha, ele também quer trabalhar, porque o Satanás, o inimigo das nossas almas, ele não faz outra coisa a não ser imitar Deus, a não ser copiar o que Deus faz. Então ele quer paralisar. O presbítero Marcos, ele quer paralisar ele. Por quê? Porque ele paralisando ele paralisa a esposa, ele paralisa as filhas, ele paralisa os netos que virão. Então entenda isso. O inimigo, ele sempre vai tentar matar o projeto que Deus tem para você. O nosso Deus é um Deus estratégico, ele não é um Deus que ele erra, ele nunca erra. Então, a gente pode entender como isso. Veja a mulher de Samaria, samaritana. O Senhor Jesus diz: é bom que eu passe em Samaria. É bom que eu passe em Samaria. Quando ele falou com a mulher samaritana, quem era aquela mulher, gente? Quem era aquela mulher? 6 maridos. Tinha que ir ao meio-dia, no sol escaldante, buscar água. O cântaro era desse tamanho, por volta de 12 litros. Ela tinha que buscar sozinha aquela água, sozinha no poço, porque as outras mulheres não queriam se aproximar dela. E de repente o Senhor Jesus, o Rei dos Reis,
O general de guerra encontra com aquela mulher, conversa com ela e ela confessa o seu pecado diante dele. E ele fala assim: quem é o teu marido? Ela: Senhor, eu não tenho. Meu Deus. Eu não tenho. Eita, E Jesus diz: dissestes bem, e este que você tem agora também não é teu. Quando o pecado é confessado, há uma libertação, há uma cura, há uma restauração. E no mundo espiritual, Satanás tem que bater em retirada. Aquela mulher, quando saiu da presença do mestre, ela voltou para o vilarejo. Uma mulher outrora desprezada, humilhada, rejeitada. De repente ela entra e vai falar que falou com o Messias. E a Bíblia diz que veio uma multidão de pessoas com ela. Quem é? Quem é essa mulher agora? Que homens e mulheres estão dando ouvido para ela? Porque ela não está sozinha mais. O general de guerra está na frente dela. O general de guerra está na frente dela e diz: vai, fala, porque eu estou contigo. Eu vou quebrando as barreiras, vou quebrando as portas de bronze, vou quebrando os grilhões. Eu vou falar através da sua boca. Aleluia! Mas ela entendeu que ela precisava reconhecer as suas mazelas. Ela precisava reconhecer que ela era pó e cinza diante daquele que era. Amém? Deixa eu beber um pouquinho de água, irmãos. Aleluia, Deus do céu. Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou ser bem sucinta e rápida. E aqui está o ponto final da ministração. Eu vou fazer igual a Nicole, até aqui o Senhor falou, mas eu tenho mais um ponto para falar. Ana, quando ela reconheceu que não era Penina o problema dela, mas era ela que se deixava levar pelas afrontas de Penina, tudo mudou. E aqui está o maior ápice da libertação e da cura interior de Ana. Eu gostaria que todos agora, neste momento, ficassem de pé e abrissem comigo 1 Samuel 1 e o versículo 15. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Se o irmão puder projetar. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 15. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, igreja. Neste momento, Satanás tentou dar o último golpe em Ana. Neste momento, Satanás disse: agora eu vou usar o alto escalão para essa mulher não atingir o seu objetivo. Você é uma mulher que está embriagada. Ela não me ponha por filha de Belial. Em outras traduções, diz: não me põe como uma mulher perdida. É uma palavra muito forte, na minha Bíblia fala uma palavra muito forte, não vou falar porque existe criança no recinto. Não me ponha como uma mulher em vão, uma mulher perdida. Quando ela falou assim, ela disse: não, meu Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Eu sou uma mulher tribulada de espírito. Ela reconheceu que ela era estéril fisicamente e espiritualmente, porque ela brigava contra aquele que não era. Ela brigava contra a Penina, contra as atitudes de Penina. Que nem eu disse no começo, muitas vezes nós brigamos com o vizinho, brigamos com o patrão, brigamos muitas vezes com o marido, com a esposa, com os filhos, brigamos com o pastor, brigamos com os obreiros. A briga começa a virar carnal, e é isso que Satanás quer. Ele quer te tirar do foco, que a luta é contra ele. É contra ele. Quando ela entendeu que a luta era contra ela, não era contra a Penina, era contra o que usava a Penina. Neste momento que ela dá essa resposta, aquela foi como aquela mulher que foi até Jesus e pediu para o Senhor Jesus orar, ajudar ela com a filha endemoniada. Ela foi atribulada diante de Jesus e falou: Senhor, e Jesus falou para ela o quê? Não é justo, não é certo tirar dos filhos e dar para os cachorros. E aquela mulher fez o quê? Ela não questionou, ela adorou. O Senhor está falando: o que você tem feito? Aleluia. Você tem me questionado, não tem me adorado.
você tem pedido errado, você tem falado coisas erradas, você está indo por um caminho, meu filho e minha filha, que não é bom. A Bíblia diz que há caminhos que para os homens parecem bons, mas eles levam à morte. Em Deuteronômio 30 diz que diante de nós é posto dois caminhos, da bênção e da maldição. Naquele momento, diante de Ana, foi posto dois caminhos. Quando o profeta disse a ela que ela estava embriagada, ela poderia ter falado: ah, pelo amor de Deus, para mim já deu. É a mulher me perturbando, não sei quantos anos. Eu sou humilhada na minha cidade. Eu sou isso, aquilo. Eu chego diante do profeta, um homem de Deus, e diz que eu estou embriagada. O que ela fez? Ela se humilhou diante daquele que é e disse: Senhor, não é isso. Eu sou uma mulher atribulada de alma. Quantas vezes você não confessou ao Senhor o seu pecado? Você muitas vezes está tempo dentro da igreja e não confessa o seu pecado, está terceirizando a culpa da sua raiva, das suas ações, está terceirizando a culpa dos seus problemas para outra pessoa, em outra pessoa, mas não reconhece que você está sendo fraco diante do adversário das vossas almas. Satanás não brinca de ser Satanás, ele não brinca. Hoje é sexta-feira. Se vocês não sabem, sexta-feira é o dia mundial da feitiçaria. Toda sexta-feira, terrenos inteiros, vão entrar tudo nas encruzilhadas. Estão tudo lá, batendo tambor, estragando vida, destruindo almas. E a igreja de Jesus está fazendo o quê? Brigando um com o outro. Meu Deus. A igreja de Jesus está fazendo o quê? Brigando um com os outros, endurecendo o coração. A palavra está sendo falada, como eu disse no começo, a palavra de Deus é uma espada de dois pontas, ela penetra entre a alma e o espírito. Deus está ali, está falando com a pessoa: arrependa-se, volte ao primeiro amor, para de fazer o que está fazendo, para de fofoca, para de mentira, para de fazer intriga, para, porque a esterilidade está dentro da sua casa, mas não para. Continua, ouve a palavra do Senhor e continua. Neste momento que eu vou terminar a oração, eu vou orar para que os espíritos malignos que fiquem na porta, esperando você sair, ele não vai ter posse da sua vida hoje. Aleluia! Ele só vai ter posse se você mudar. Ele só vai ter posse se você quiser. Então entenda, contra quem vocês têm lutado? Contra quem você está lutando hoje? Cadê o jejum? Cadê a oração? Cadê? Para de terceirizar. Ah, minha vida está assim por causa da minha mulher. Minha vida está assim por causa do meu marido. A minha vida está assim por causa dos meus filhos. Mas eu estou desse jeito porque lá no meu emprego. Não, você está assim porque você está dando vazão a Satanás. Confesse os teus pecados, chega diante de Deus e fala: Senhor, eu pensei assim, Senhor, olha, o irmão Adoares pisou no meu pé. Pai, eu não gostei. Senhor, eu não gostei que o Pedro pisou no meu pé. Quantos não estão aqui e não confessam? Não confessa. Abre a tua boca e fala para Deus o que está te machucando. Para de ir nas redes sociais, para de ir no WhatsApp, para de brigar com o humano. Para, confessa, chega diante dele e diz: Pai, está doendo. Senhor, está doendo. A pessoa me traiu, a pessoa me deu um beijo na face, Pai, e está doendo. Fale para Deus, o Senhor quer te ouvir. As pessoas estão morrendo espiritualmente porque não confessam os seus pecados ao Senhor. Fala para Deus: hoje eu falei mal do meu pastor, hoje eu briguei com a minha mãe, hoje, Senhor, hoje eu fiz tudo errado, Pai, tudo errado eu fiz hoje. Confesse a Ele. E a esterilidade espiritual vai sair da tua casa, vai sair do meio da tua família. Amém, igreja? E Apocalipse diz assim: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz às igrejas. Como eu disse no começo, para falar de Ana, o Senhor usa as coisas. Eu e minha esposa acredito que somos estéreis. E nós estamos falando de esterilidade espiritual e física. E é assim que Deus faz. Deus usa quem Ele quer, faz o que Ele quer, na forma que Ele quer. E a palavra dele não volta vazia. Você sabe que Deus falou com você. Você sabe que você precisa mudar o seu caminho.
O Senhor tem resgatado muitas almas, está pedindo para de fazer o que você está fazendo naquele quarto quando você está sozinho e sozinha. Para de mesmice, para de ser falso e falsa diante da minha presença, porque a morte ronda a tua porta. A morte, quando nós dizemos, é a morte espiritual. A igreja tem morrido espiritualmente. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento, eu vou entregar. Mas antes de entregar, o Senhor quer que pessoas venham aqui. Aleluia, Deus. Pessoas que estão mortas espiritualmente. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É hora de você se levantar do seu lugar. É hora de você deixar as bagagens. Se você está frio espiritualmente, dizendo, Senhor, para mim não dá. Para mim, eu tenho esse coração machucado. Porque fulano lá, do ventre da minha mãe, eu trago problemas. Do ventre da minha mãe, eu trago dificuldades. Porque tem pessoas que trazem dificuldades do ventre. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tem pessoas que têm problemas na casa e estão arrastando há anos. Irmãos, eu não vou insistir. Amém? Eu não vou insistir. Porque eu penso o seguinte, se Deus falou com você e você ainda resiste, fique você com Deus. Amém? Porque nós precisamos ter mudanças espirituais. E nós não pedimos. Por que a gente pede para a pessoa vir à frente? Ana fez o quê? Ana fez o quê quando ela precisou de mudança? A Bíblia diz que ela se levantou do lugar que ela estava e foi adorar ao Senhor. Aquele que quer mudança, aquele que quer mudar o quadro da sua vida e da sua história, tome uma posição de fé. Pare de ficar vindo na igreja toda vez do mesmo jeito. Hoje é sexta-feira e o mundo espiritual está aí, atacando a todos a quem possa tragar. Amém?